Em Números 13 e 14, nós vemos o povo de Deus, liderados por Moisés, às portas da terra prometida, nas fronteiras de Canaã. Vamos ver o que aconteceu, quais foram as atitudes que foram tomadas, agora que eles já tinham chegado às portas de Canaã. Foram enviados 12 espias por Moisés, sob as ordens do Senhor, para avaliar a terra da promessa. Espiões, um de cada tribo de Israel, foram enviados para pesquisar em Canaã, para terem uma ideia concreta de Canaã. Eles deviam inspecionar a terra, deviam inspecionar o povo, se eram poucos, se eram muitos, se eram fortes ou se eram fracos. Deviam também avaliar as cidades, elas eram fortificadas, o povo morava em cidades ou moravam no campo. Deviam colher frutos. Essa missão durou 40 dias. E eles mostraram e trouxeram o fruto da terra. Veja agora Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviou, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto da terra. Veja, eles viram lá e foram verificar e atestaram que era conforme Moisés tinha dito, conforme o Senhor tinha prometido, uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil. Porém, eles se acovardaram diante do povo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas. Isso está em Números, capítulo 13, verso 28. No verso 33, então, eles disseram o seguinte: vimos gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Se julgavam impotentes, incapazes, como gafanhotos, estavam se tornando insetos. O povo de Deus a qual tinha dado a promessa, o povo de Deus que tinha sido milagrosamente tirado do Egito, agora estava se sentindo como insetos diante de um inimigo. Ao escutar esses relatórios, o povo também se acovardou e novamente se rebelaram contra Moisés. Mais uma vez, uma rebelião reincidente. Números 14, versos 1 a 12. Nós vamos morrer nesse deserto, é melhor voltarmos para o Egito. Somente Caleb e Josué é que se mantiveram firmes, demonstraram confiança para ocupar a terra. Entretanto, eles foram hostilizados e quase apedrejados pelo restante do povo. Então a ira do Senhor se acendeu. Ou seja, o que é essa ira do Senhor? É a total oposição à deslealdade do seu povo. É a total oposição à falta de fé do seu povo. É a tristeza em ver o seu povo tão insubordinado, tão teimoso. Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Tudo que o Senhor tinha feito parecia que não valia para o povo. E agora o Senhor, então, deu uma punição a eles. Eles iam ficar 40 anos de peregrinação no deserto até voltar a Canaã. Para cada dia dos espias, 1 ano do povo no deserto. Agora, no livro de Josué, 40 anos depois, o povo está novamente às portas de Canaã. Josué enviou 2 espias à terra para ser ocupada. Andai, observai a terra de Jericó. E eles pousaram, como diz a Bíblia, pousaram na casa de Raabe, a prostituta. Sitim, o lugar de onde os 2 espias foram enviados, nos lembra de 2 episódios negativos da história de Israel. O primeiro é a outra história de espionagem, conforme vimos agora em Números 13, que possui os mesmos elementos essenciais: o envio dos espias, a incursão secreta dos espias em território inimigo, o retorno deles, o relatório sobre o que descobriram e a decisão de agir com base nesse relatório. O outro incidente ocorrido em Sitim representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança. Influenciados por Balaão, os israelitas se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram os seus deuses. Diante disso surge uma questão principal, uma questão crucial. O povo repetiria o fracasso na fronteira da terra prometida ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir?
Qual seria agora a atitude do povo de Israel? Será que eles teriam aprendido com a história que havia acontecido 40 anos antes? O Senhor estava dando a eles agora uma segunda chance. O Senhor também deu a Pedro uma segunda chance. Nós vemos lá no livro de João, capítulo 18, a negativa de Pedro com relação a Jesus. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele foi indicado como discípulo de Jesus, como amigo de Jesus. E nessas 3 vezes, enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro negou a Jesus. Posteriormente, o Senhor Jesus deu a Pedro uma nova chance ao lhe formular por 3 vezes a mesma pergunta. Vejam, 3 negativas e agora 3 perguntas do Senhor Jesus. Tu me amas? A resposta de Jesus para a redenção de Pedro e sua reintegração à missão. João 21, 15 e 19. 15 a 19. Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor perguntou a Pedro se ele o amava. E por 3 vezes ele disse que o amava. E o Senhor dizia então para ele: apacenta as minhas ovelhas, segue-me, cuide, alimente das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Isso era a restauração de Pedro. O Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecer aquilo que nós não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto do conceito de graça. Veja Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer em graça. Veja 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes o Senhor nos tem dado novas chances? Quantas novas oportunidades o Senhor nos tem dado para que a gente faça o que deveria ter feito no passado e quem sabe não fizemos? Ou fizemos de uma maneira errada? Quantas chances nós temos dado para os nossos semelhantes? Nós queremos muito receber a graça de Deus, ter a possibilidade de refazer coisas erradas, mas nós temos essa mesma capacidade, esse mesmo desejo de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem coisas erradas contra nós. Que o Senhor nos abençoe. E que nós tenhamos sempre em vista o seguinte: o Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Não há momento nenhum em que nós estamos excluídos da graça. Qualquer ser humano, em qualquer condição, vai estar excluído da graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é essencialmente abrangente, inclusiva. Graças ao Senhor Jesus. Eu estou incluído nessa. Você está incluído nela. Cada um de nós está incluído nesta graça, nesse perdão, nessa segunda chance. Que Deus nos abençoe e que a gente sempre aproveite da melhor maneira as novas chances que o Senhor nos dá.